A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar nesta hora para juntos estarmos fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando a lição 82, Gálatas, a Carta da Liberdade. Quem escreveu foi o pastor Eliseu Gomes da Rocha. E ele é autor destas lições, dessas 13 lições desse terceiro trimestre de 2024. Queremos aqui agradecer aos inscritos, aqueles que têm nos acompanhado durante esse tempo todo nas edições da Escola Bíblica Dominical, que é o nosso canal, é a Escola Bíblica Digital, mas é referente à Escola Bíblica Dominical, né? Então, irmãos, estaremos estudando essa semana a lição número 7. Essa lição tem como título Liberdade e Responsabilidade. O texto base é Gálatas 4, de 1 a 20. Queremos iniciar com oração, né? Fazendo uma oração agradecendo aos amados irmãos que têm participado conosco desses estudos semanalmente. Toda semana estamos publicando um novo vídeo, né? Da aula correspondente da semana. Então, irmãos, vamos estar orando agora nesta hora. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, ó Deus, para aprender mais um pouco da Sua palavra, para estudar, para que o Senhor venha ensinar a cada um de nós e instruir o Teu povo no conhecimento, na graça, na bondade, na misericórdia, na compaixão. Obrigado, Senhor, por esse estudo que o pastor Eliseu Gomes trouxe para cada um de nós. Que o Senhor possa estar abençoando a família de todos que aqui estão, ó Deus. Derrame sua graça, conhecimento, sabedoria. Ó Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, nós vamos dar o início, né, aqui com a leitura bíblica, que, como já falei, se encontra em Gálatas 4, de 1 a 20. Enquanto nós abrimos aqui as nossas Bíblias, quero te dizer que sempre é uma honra que os irmãos estejam aqui conosco, mas eu sempre quero colocar aqui que participe da Escola Bíblica Dominical na sua igreja também. Prestigie os professores, ao pastor da sua igreja também, né? Aqui é só um cumprimento para que o irmão, e lá o irmão vai ter o reforço, vai ter a oportunidade de perguntar, tá bom, irmão? Nosso intuito é sempre agregar valores a cada um dos nossos ouvintes e irmãos do nosso canal, né? Vamos crescer no conhecimento, na graça. Então, Gálatas 4, vamos ler esses 20 versículos, né? O título aqui que está proposto aqui na Bíblia é O Evangelho nos isenta da lei, né? Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, e Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filhos, e se és filhos, também é herdeiro de Deus e de Cristo.
Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo te quereis servir? Guardai dias, meses, tempos e anos. Receio que de vós haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Não resistaste nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne, mas recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancareis os olhos e vos dareis. Fiz-me caso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo de vós, não como convém, mas quereis excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Então, irmãos, nós vamos continuar falando, basicamente, da graça. Que, na verdade, a carta é a graça como liberdade, né? Então, irmãos, nós estamos na graça, nós estamos na liberdade de fazer a vontade do nosso Criador. Um minutinho aqui que eu tomo um pouquinho d'água, tá, irmão? Então, irmãos, liberdade com responsabilidade. No final dessa lição, irmão, nós vamos aprender, somos livres em Cristo, e que para Paulo viver a prisão do legalismo representa um retrocesso para a vida cristã, né? A discussão sobre a posição do crente em Cristo continua um foco na liberdade cristã. Paulo compara a jornada espiritual com a transição da infância para a idade adulta, destacando a diferença entre a tutela de um treinador para uma criança, autonomia de um filho adulto na casa do pai. O texto aqui que o apóstolo colocou é que quando nós estávamos sobre a escravidão, nós estávamos sobre a tutela da lei, sendo guardado até o tempo determinado de nós se tornar herdeiros juntamente com Cristo, né? E até os 16 anos a criança é orientada por um auxiliar escravo, mas ao atingir a maturidade assume a responsabilidade direta perante o pai. Lembra que aqui no nosso país, né, o imperador Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, né? Dom Pedro II. Ele foi, teve a tutela, José Bonifácio, né, que era o regente do Império, e ficou a critério para dar instrução sobre orientação ao príncipe regente, que era o Dom Pedro II, né, porque eles tinham partido para Portugal, né, retornado a Portugal, mas o filho ficou aqui no reinado. E ele era de menor, então ficou sendo na tutela para que fosse guardado até a sua maioridade. Então assim éramos nós, né, guardados, né, até que nós fosse o tempo determinado. Isso marca o início de uma nova liberdade, embora acompanhada de uma responsabilidade maior e de honra e família progenitor.
Então, quando você cria maioridade, você já tem outras responsabilidades, né? A intenção ao fazer essa comparação era evidenciar para os crentes da Galácia que escolher espiritualmente a abordagem legalista da lei em vez da abordagem divina da graça resulta em perdas, né? Então, quando eles passaram a guardar a lei, voltar a guardar a lei, eles tiveram perdas, porque, né, não serviu praticamente para nada, né? Não engane-os. Ao optar pelo legalismo é um retrocesso, não um progresso. Os crentes da Galácia comprometeram a mensagem do Evangelho da Graça ao regressarem ao legalismo. Primeiro tópico que nós vamos abordar aqui, irmãos, filhos não mais escravos, né? Como é que era a lei? A lei praticamente ela não libertava o homem, não tinha como libertar o homem da prisão, da condenação, né? Que estava sobre o homem, estava sobre o jugo da condenação do pecado. A primeira comparação que Paulo utiliza para orientar os gálatas foi a condição de escravo e a de filho, né? Ele fez duas comparações ali. Os que batizaram anteriormente, conforme o texto de Gálatas 3, 20, 26 e 29. Vamos ler dois textos aqui, né? Paulo, 4, Gálatas 4, 1, 7. É isso mesmo? 4, 1, 7. Ele diz, digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Quando o dono era menino, aí não diferenciava do servo, porque ele era menino ainda, né? Mas debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Até o tempo que Deus determinou, né? Quando a graça chegou e ela foi suficiente para completar a obra. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher sobre a lei. Então Jesus nasceu com esse objetivo, né? De cumprir a lei, de fazer com que a graça superabundasse nesse mundo de pecado, né? Nós vamos também ler 3, 26 a 29, né? 23 a 29. E diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, né? Para a fé? A fé em Jesus. Para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Irmão, como homem falo, guardado para manifestar o que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa, né? Então, conforme a promessa que Deus prometeu a Abraão, todos nós, judeus e gentios, passamos a herdar a graça de Cristo, né? E eram verdadeiramente filhos de Abrão, herdeiros de Deus da promessa. Segundo Paulo, antes de Cristo se apresentar ao mundo, éramos como os filhos herdeiros, sendo orientado, tutelado, uma condição parecida com a de escravo, né? Paulo compara a situação de judeus e gentios antes de Cristo como herdeiros menores. Na cultura romana, para um jovem herdeiro, antes de assumir toda a herança de sua família e chegar à maioridade, era necessária a tutela e a orientação de um professor, né? Como o exemplo que eu já dei aqui. Ele deveria seguir todas as orientações de seus tutores e administradores por determinação do seu pai,
não teria o direito a assumir nenhuma responsabilidade ou tomar nenhuma atitude em relação aos seus bens, né? Então alguém estava administrando seus bens para que ele, quando chegasse a liberdade da sua idade, né, assumisse todos os seus bens e compromissos. Os cristãos de Gálatas são orientados que a lei serviu para dar direção à promessa da vinda de Cristo, né? Então, qual era a orientação? Que a lei serviu para que a promessa da vinda de Cristo. Paulo não está combatendo a religião revelada a Moisés por Deus. Ele combate o legalismo orientando a graça salvadora através da fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício, que seria suficiente para a salvação. Então, como o texto aqui, o autor da lição fala, ele não estava combatendo as leis de Moisés, não. Ele estava dizendo que agora era necessário cumprir a lei da graça, né? Da misericórdia, da compaixão. E Cristo veio trazer à humanidade essa justificação, na verdade. No capítulo 4, Paulo orienta que a vinda de Jesus Cristo nos trouxe a maior idade, nos libertando da tutoria da lei, e do legalismo e das falsas religiões. Ele veio nos libertar do sistema legalista da religião, das práticas pagãs ocultistas que nos escravizam, para confirmar que não estamos mais no sistema de escravidão, mas somos reconhecidos como filhos de Deus. Então, se você é filho, você também é logo herdeiro. Então, você não é escravo, né? É o sentido. Ele enviou o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que habita em nossos corações. 6, né? Versículo 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito, seu Filho, que clama, Abba, Pai. Quando vivemos no novo nascimento, através da conversão, recebemos o Espírito Santo que passa a viver em nosso coração. Podemos então nos dirigir a Deus não como escravos, mas como filhos. E receio medos e barreiras. E vencemos esses medos e barreiras, né? Agora podemos chamá-lo de Abba, que significa Pai. Essa palavra Abba aqui eu achei interessante, até grifei aqui, que quer dizer Pai, né? Muitas das vezes eu ouvi aqui no próprio versículo que clamamos Abba, Pai, né? E Abba quer dizer Pai, na verdade. Muito bom, né? A gente, quando estuda a palavra, começa a ter mais entendimento. Cristão, não mais pagãos. Então nós falamos no primeiro tópico, filhos, não mais escravos, né? Cristão, não mais pagãos, né? Já não somos mais pagãos, somos cristãos, porque seguimos a Cristo. Paulo segue combatendo a influência legalista dentro das igrejas da Galácia. Agora volta a sua argumentação ao combate da idolatria e do paganismo. O paganismo, né? Pessoas pagãs que não tinha confiança no Deus Todo-Poderoso, não aceitava o Deus Todo-Poderoso. Antes era idólatra no mundo da idolatria. Ele faz uma introdução à vida pregressa dos cristãos de Gálatas e compara a nova, que deveria ser dedicada ao verdadeiro Deus como filhos da herança. Antes estava escravizado à adoração de deuses falsos, né? Quantas pessoas ainda presas a falsos deuses, deuses que não são, a líderes falsos, né? Que induzem o povo a errar, cometer erro. Aprisionados por leis que nada seriam, como filhos foram libertos e deveriam desfrutar da verdadeira experiência com Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, né? Então, irmão, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que tudo pode, que tudo é. Tanto é que ele venceu a cruz, né, e ressuscitou. É o único que, até hoje, cremos que está à direita de Deus nos céus, porque ele venceu a morte, suportou toda a afronta para nos livrar do mundo, desse sistema religioso, aprisionando as pessoas e tirando o Senhor das pessoas
a salvação. O sistema religioso de Roma era cheio de deuses, obrigações e sacrifícios. Todos, de alguma forma, era aprisionado aos contos e fábulas, né? Nós sabemos que a Grécia, né, tinha os panteões, os deuses gregos, né, que muitos deles foram absorvidos por Roma e deram até outros nomes, mas que na verdade eram aqueles deuses que eles adoravam, né? Que envolvia esses deuses. A idolatria, como sabemos, constitui a imaginação humana e a rebeldia no coração de cada homem. A idolatria mais nada é do que uma invenção humana, porque ele começa a imaginar como que Deus seria, né? Fisicamente e estrutura, mas aquele não é Deus, porque Deus nós adoramos em espírito e em verdade, porque nós adoramos um espírito, um Deus vivo, né? Que tem um Espírito Santo que trabalha aos nossos corações. Então, irmãos, hoje não é diferente. Apesar de todo desenvolvimento humano, tecnológico, podemos observar pessoas ainda curvadas, aprisionadas a algum sistema religioso e pagão, cometendo todo tipo de insanidade contra seus corpos, mutilações, violência, sacrifício, ou seguindo sacrifício, esforço com caminhada, promessas e votos. Então nós vemos que algumas religiões ainda mantêm esse sistema arcaico, né? Que para ser salvo precisa fazer algo a mais para ser salvo, enquanto Cristo já fez tudo na cruz do Calvário para nos salvar. Basta tão somente você crer no nome dele e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Essa é a promessa dele para conosco. Paulo orienta aos Gálatas que todas as coisas ficaram para trás e que agora seria necessário seguir Jesus Cristo como o último cordeiro sacrificado na cruz pelos nossos pecados. Então nós devemos ter Cristo como ponto referencial para a nossa vida, né? Para a nossa salvação. Paulo permanece indignado com a possibilidade de que os Gálatas retornassem às antigas práticas, depois de ter sido liberto através da sua pregação. Então Paulo está indignado porque ele achava que não tinha alcançado aquele algo que era o coração íntegro daqueles crentes, pois estavam voltando às práticas de adoração a ídolos e outras coisas mais, né? Como é que vocês, depois de ter sido conhecido Deus e serem aceitos por Ele, desejam voltar atrás para aquela situação anterior? 4:9, né? Vamos ler aqui 4:9, que diz assim: mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornares outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, né? Então Paulo já dá uma chamada ali, né? Dá uma repreensão àquela igreja, porque ele está voltando à prática errônea, né? Como muitos de nós hoje, se não atentarmos para a palavra de Deus, cometemos os mesmos delitos e pecados. Paulo orienta aos Gálatas que todas as coisas ficaram para trás e que agora seria necessário seguir Jesus Cristo como o último cordeiro sacrificado na cruz pelos nossos pecados, né? Esse último cordeiro foi o sacrifício único que Deus fez, né, pela humanidade e suficientemente para salvar todos nós. Paulo permanece indignado com a possibilidade dos Gálatas retornarem às antigas práticas depois de serem libertos através de sua pregação. Como é que vocês, depois de terem conhecido Deus e serem aceitos por Ele, desejam agora voltar atrás para aquela situação anterior? Observamos que para Paulo o legalismo judaico e o paganismo era a mesma coisa, sistema que mantinha a prisão da mente e das ações dos Gálatas. Ambos escravizavam e sujeitavam os homens e normas, preceitos e regras que nunca foram ordenados por Deus. Hoje precisamos nos manter atentos contra todo tipo de pregação e ensino que
tentam substituir a graça de Cristo por campanhas, peregrinações, ofertas. Salvação ocorre somente através de Cristo e mediante a fé. Então, irmão, temos que guardar isso na mente. A salvação só ocorre através de Cristo, né? Esse é o ponto. E mediante a fé nele. Enquanto as pessoas querem fazer sacrifício para agradar a Deus, isso aí, irmão, é em vão, porque Cristo já fez o sacrifício suficiente para nos salvar. O que devemos fazer para estar em paz com Deus é ser obediente, cumprir o que Ele nos determinou, que é amar o próximo, fazer a vontade de Deus, amar a Deus, né? E praticar o bem entre todos nós, sermos pessoas que tratem as pessoas bem, dê bons exemplos, né? Que Deus possa sempre estar orientando a nós ter um espírito manso, quieto, sossegado, como a própria Bíblia nos ensina. Então, filhos, não mais escravos, primeiro tópico. Segundo tópico, cristão, não mais pagão. O ensino dos falsos mestres, né? Como que Paulo combateu muito os ensinos dos falsos mestres. E hoje, no final desse século, nós estamos vendo que o ensino errôneo tem se propagado, ao invés da palavra de Deus ser triunfante, muitas das vezes, né? Os missionários judaizantes que pregavam aos Gálatas não eram sinceros em suas intenções. Ele não importava com a situação espiritual, nem com a vida eterna dos crentes. Né? São muitos pregadores que hoje também não se importam com o que vai acontecer com aquela alma, ensinando coisas erradas na palavra de Deus, né? Eles ensinavam uma doutrina falsa sobre a salvação, não por amor à verdade ou ao bem, mas sim para afastar os Gálatas de Paulo e assim ocupar o lugar de Paulo no coração desses crentes, né? Então, tentava fazer uma confusão de doutrinas para que prejudicasse a pregação de Paulo, mas não deu certo, né? O Espírito Santo guiou a igreja e ela triunfou. Não por amor, verdade ou bem, mas sim para afastar os Gálatas de Paulo e ocupar o lugar do coração desses crentes. Eram falsos mestres que ocultavam seus verdadeiros propósitos através de uma aparência de piedade, né? Gálatas 4,17. Desejava escravizar o povo novamente, desqualificando Paulo com os discípulos chamados e tentando de alguma forma induzir à prisão da idolatria e ao legalismo das igrejas. Então, eles procuravam induzir a igreja à idolatria e ao legalismo das igrejas. Para Paulo, os crentes da Galácia eram inconstantes, imaturos. Eles deveriam ser zelosos pela doutrina e não apenas quando estariam presentes com eles, mas também ao longe. Isso é comum nos nossos dias. Pessoas influenciadas por uma boa música, um culto envolvente, emocional e um líder carismático pode sofrer influência de uma heresia, contradição do próprio evangelho, nem se preocupa com comparar ou estudar a doutrina, né? Então, irmão, é importante de nós sempre estar percebido aos ensinamentos, né? Ver se aquele ensinamento é pautado na palavra de Deus, se tem coerência, né? E se a Bíblia realmente ela diz o que está sendo ensinado, né? Para isso devemos conhecer as Escrituras, conhecer e continuar pesquisando, lendo, examinando, aceitando, crendo poderosamente na palavra de Deus. Paulo amava os Gálatas. Em Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele usa aqui como se fosse uma gestação, né? Formado como dores de parto. Paulo demonstra sua angústia como uma mãe que sente a formação do seu filho no seu ventre. A luta e a angústia de Paulo em suas orações e esforço de transmitir a verdade edificada na carta. Então, Paulo se expressava de uma forma que eles entendiam o sentido que Paulo estava querendo trazer para eles não sair da doutrina, né? Para se agarrar à doutrina verdadeira
e não de se deixar levar por falsos ensinamentos. É o que nós devemos fazer hoje, irmãos. Estudar a palavra, meditar na palavra, analisar o que o pregador está falando, que aquela pessoa que está por trás ensinando, quais as intenções dela diante da palavra de Deus. E para isso devemos estudar cada dia mais a palavra de Deus, a Bíblia, ter como a nossa prática de regra e fé, que é a palavra de Deus, examinando as Escrituras. O próprio Jesus diz cuidarmos ter nela a vida eterna. Então é necessário nós estudar, aplicar ao nosso coração aqueles ensinamentos que foram ditos na escola bíblica dominical, no púlpito, a pedir orientação ao seu pastor, né? E para que ele possa ensinar a palavra de Deus aos corações. A luta e a angústia de Paulo em suas orações disposto a transmitir a verdade e identificar a sua carne. Desejo não era fazer discípulos seus, mas sim discípulos de Cristo. Seu amor era verdadeiro como de uma mãe que deseja sacrificar pelos seus filhos. Bem diferente dos lobos falsos mestres que tinha em sua mente, somente o desejo de escravizar, destruir a espiritualidade da igreja de Gálatas, né? Irmão, isso aqui é tão atual que muitas das vezes nós parecemos que estamos vivendo aqueles dias de Gálatas, né? Precisamos nos manter vigilantes, esse é o ponto. Precisamos nos manter vigilantes, estudando e comparando a Escritura com a verdade, evitando que falsos líderes e mestres induzam o povo novamente à idolatria e ao legalismo. Essa é a orientação aqui do escritor, o pastor Eliseu Gomes da Rocha, né? É o nosso querido pastor, nós sempre estamos agradecendo a esse estudo. Irmãos, já concluindo o estudo aqui, que muito assim, como é que se diz? Pequeno, não vamos dizer assim, não é pequeno, não é a palavra que eu queria usar, mas sintetizado, né? Mas muito objetivo que Paulo nos ensina. Se nós pararmos para pensar direitinho sobre esse estudo, como ele coloca tudo nos seus lugares, né? Concluindo, a abordagem realizada por Paulo nos faz analisar a liberdade em Cristo, né? Que esse é o objetivo da carta aos Gálatas, nos dá liberdade em Cristo, né? Liberdade, mas não libertinagem, tá, irmão? É diferente. O filho que, recebendo a tutela de um orientador, seria como um escravo que possui a herança de seu pai, mas ainda não pode desfrutá-la. Mostra a submissão ao legalismo judaico, representado o retrocesso completo naquilo que Cristo fez na cruz, né? Então, imagine Cristo sofrer ter aquele sofrimento, né? E agora a pessoa volta a cumprir lei, né? A estar debaixo dos velhos rudimentos. Então, para que a morte de Cristo, né? Devemos refletir sobre isso. Representando o retrocesso completo naquilo que Cristo fez na cruz. Ele veio nos libertar dos rituais da lei de Moisés, trazer de volta à prática da igreja cristã as leis, festas, rituais, datas comemorativas, representa a escravidão e submissão aos tutores e administradores dos quais já estamos livres mediante o sacrifício de Cristo. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado ali na cruz, né? Significa que o Cordeiro, ele veio nos dar, esse Cordeiro, Cristo, veio nos dar, através do seu sangue derramado, né? A liberdade para amar a Deus. Significa para Paulo voltar à prisão, né? Então, se as pessoas têm essas práticas, né, de guardar a lei, ele está numa prisão. Aprendemos que a inconstância e a falta de conhecimento bíblico pode nos levar à destruição. A Bíblia mesmo diz que o povo dele é destruído por falta de conhecimento, né? Se você não tem prática, meu irmão, de frequentar a escola bíblica dominical, eu quero te incentivar.
Não só a escola bíblica dominical, né? Mas também aos cultos pela manhã, muita instrução também. À noite é também instrução, mas é mais o alvo, as pessoas que não conhecem a Cristo. O objetivo é chegar ao coração, um culto de adoração, né? Então você que quer aprender a Bíblia mais, né? Quer se aprofundar, venha para a escola, venha para aprender na escola bíblica, né? Lá da sua cidade, na classe lá dos homens, se você for adulto. Tem as classes das crianças, dos jovens. Esse é o meu incentivo, né? Eu acho a escola dominical, irmão, eu acho não, eu creio, né? Que a escola é um meio pela qual muitas pessoas tenham conhecimento da Bíblia através da escola dominical. Ali você também pode se expressar, como que você crê na palavra, qual a sua dúvida, né? E nós sempre estaremos trazendo esclarecimento conforme assim a possibilidade que nós vamos trabalhando a palavra de Deus ao coração do homem. Então, quando não comparamos ensinamento e pregação hoje ensinada. Heresias pode nos levar novamente à prisão da alma, à consciência, quando colocamos ações humanas para concluir a obra de Cristo. Né? Quando nós pomos ensinamento humano, claro que não vai dar bom, né? Evitemos igualmente fixar nossa fé exclusivamente na figura dos nossos líderes religiosos, né? Seja eles presentes ou ausentes, nossa convicção, fidelidade deve estar centrada em Jesus Cristo, né, irmão? Essa é a diferença de um religioso, né? A sua fé não está baseada em ensinamento humano, mas sim no autor da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Já chegando aqui, irmão, fechando a lição, né? Quero concluir aqui com 3 perguntas para mim e para você, para meditarmos nessa linda lição que nós hoje falamos sobre liberdade e responsabilidade. Qual área da sua vida você luta para relembrar que agora é um filho de Deus? Segundo, qual pecado após sua conversão foi mais difícil de vencer? Todos nós temos um pecado que é difícil de vencer, né? Mas você pode analisar aqui, através dessa pergunta, as situações pela qual Deus te libertou. Qual a maior barreira você reconhece na vida de um novo convertido? Religião, vícios ou amizade? Né? Qual desses 3 você acha que é mais difícil, né? Então, irmãos, chegamos mais um final de um estudo. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Quero te convidar para a próxima lição, a lição 8, o fruto do Espírito Santo. Na próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos fazendo esse estudo juntamente com os irmãos. Mas antes, quero agradecer a você que esteve conosco, que está conosco ainda, não terminou o vídeo, né? Para te convidar para estar sempre conosco aqui nesse canal. Vamos orar? Quero orar pela sua vida, pela minha vida, orar pelo nosso canal, orar pelos novos inscritos. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, derramando a graça, a bondade, a misericórdia e também na minha vida também. Que o Senhor possa estar nos preparando a nossa vida para quando Ele vier não achar desocupado, né? Mas trabalhando na sua casa. Querido Deus, amado Deus, poderoso Deus, único e Deus verdadeiro, que é bondoso, misericordioso, santo e amado. Pai, eu nessa hora quero te agradecer. Agradecer a Ti, Senhor, pela salvação.
Agradecer a Ti, ó Deus, pelo que o Senhor sofreu na cruz. Agradecer, Senhor, pelos milagres e cura que o Senhor realizou, demonstrando o seu ministério e a compreensão que só o amor de Deus nos liberta do mundo do pecado, nos dá a justiça, a graça, a bondade e a misericórdia. Ó Deus infinito, único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou que pedimos tudo que nós quisermos, pedirmos em nome dele, tu nos concederia. Ó Deus, eu quero te pedir nessa hora, Deus, que o Senhor abençoe todos aqueles que vão ouvir essa mensagem dessa lição. Senhor, obrigado, Senhor, por ser um instrumento nas tuas mãos. Perdoa os meus erros, minhas falhas, e nos dê sabedoria e entendimento. Que outras pessoas, Senhor, aproveitem a sabedoria e que possa ter sabedoria, Senhor, para estar diante de Ti. Nós sabemos que o mundo é difícil, Senhor, de salvar. Então, ó Deus, peço por cada um deles, que o Senhor abençoe eles, que o Senhor nos dê condição, ó Pai, de estar na Tua casa todos os dias. Pai, que eles possam, todos esses nossos inscritos aqui, possam ser agraciados pelo Senhor, que eles possam sentir o amor de Ti, a bondade de Ti, a misericórdia de Ti, que só Jesus Cristo pode penetrar no coração deles e fazer uma linda morada no coração deles. Pai, abençoa eles, derrame a graça de Cristo deles, que ele reconheça que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo, porque o Senhor criou a cada um deles e formou cada um deles para que nós o desejássemos. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, depois dessa oração, gratidão sempre a vocês, quero fazer aqui um convite. Se você tem gostado desses estudos, venha conosco até o próximo estudo, se o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração. 24